Gênesis capítulo 26, que servirá de base para a nossa meditação, reflexão nessa noite. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, por mais um dia que passamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por cada um irmão aqui no templo e também aqueles que estão participando do culto online, que Tu possa visitá-los agora nesse momento, Pai, e que Tu esteja também, Pai, com cada um de nós, com a Tua igreja, com o pastor Eduardo, que está se recuperando. Abençoa também os outros pastores aqui da nossa igreja, abençoa o Teu povo, ó Deus, que está espalhado por esse Brasil, estado do Rio de Janeiro, Caxias, e que Tu esteja visitando as nossas vidas, e que possamos nessa noite ser edificados, que possamos nessa noite adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade, Pai. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 26, nós vamos meditar sobre o tema Habita na terra que eu te disser. É a história do patriarca Isaque, filho de Abraão, pai de Jacó e Esaú. Irmãos, esse texto tem algumas lições que nós vamos aprender nessa noite, lições da palavra de Deus. A Bíblia diz, capítulo 26, de 1 até o verso de número 6, mas deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 26, que nós vamos usar todo o capítulo, esses versículos todos do capítulo 26, para que possamos ter um entendimento melhor da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente sobre todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Nesta noite vamos pensar nesse tema, habita na terra que eu te disser. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos que precisam ser vividos e reinterpretados à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas quais são as lições do texto para nós nessa noite? O que Isaque quer nos ensinar? O que a palavra de Deus vai nos orientar? O que os atores desse texto vai nos ensinar para que possamos tirar lições práticas para as nossas vidas? Primeiramente, irmãos, quem é Isaque? Isaque é o filho da promessa, Gênesis 21. Isaque é o filho do milagre, nasceu quando os seus pais já não podiam ter filho. A Bíblia diz que Abraão tinha quase 100 anos, Gênesis 21, 5. Mas nós temos também em Gênesis 22, a experiência do Deus proverá. O versículo de Gênesis 22 diz assim: falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho.
E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Irmãos, que experiência gloriosa! A experiência do Deus proverá. Na verdade, nesse texto aqui, quando Abraão pega o seu filho Isaque e leva ali para o monte, e essa representação de Isaque ali naquele lugar que era para ser oferecido como holocausto, e ele vai obedecendo a palavra do Senhor. Mas Isaque, irmãos, desde cedo viu o poder de Deus em ação. Essa experiência do monte ali com Abraão, seu pai, é uma experiência fantástica. Isaque espera a vinda da sua esposa Rebeca. Ele não atropela a vontade do Senhor, ele espera no Senhor. Gênesis 24, de 1 a 67. Mas a cidade de Gerar, irmãos, pertencia aos filisteus e era governado por Abimeleque. Foi quando houve a crise de abastecimento, ou seja, havia fome na terra de Gerar. Em Mateus 4:4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o Senhor aparece para todos aqueles que têm intimidade com Deus. Verso de número 2, apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Irmãos, se havia fome na terra, certamente quando há necessidade em um lugar, nós temos por costumes ir para outros lugares, em busca de emprego, em busca de satisfação da nossa necessidade. Mas Deus visitou a Isaque e disse para ele: olha, fica aqui em Gerar, habita aqui nesta terra. O Senhor aparece e dá orientações: habita nesta terra, peregrina nesta terra, te abençoarei, multiplicarei a tua semente, todas as nações serão abençoadas a partir de ti. Verso de número 4. Mas a obediência de Isaque, irmãos, vinha de Abraão. Abraão deixou um legado de obediência à voz do Senhor. Abraão deixou o legado de guardar os mandamentos. Abraão deixou o legado dos preceitos, dos estatutos e das leis do Senhor. Abraão tinha 3 costumes. Primeiro, Abraão, ele erguia altares. Todo lugar que ele parava, depois de uma situação difícil, depois de um momento difícil, ele parava para erguer o altar do Senhor. Ele era grato ao Senhor. Abraão também tinha o costume de cavar poços, que significa excelência em servir ao Senhor. E o terceiro costume de Abraão era plantar árvores, que significa conquista do reino. Mas Isaque habitou em Gerar. Ele obedeceu à voz do Senhor, ficou em Gerar, mas ele não sabia o que iria acontecer, ele não sabia o que viria pela frente. Segunda lição, irmãos, do capítulo 26, procure fazer o que Deus te quer. No verso 12 do mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Ó, irmãos, que milagre fantástico, que milagre maravilhoso. Como pode, numa terra que tem fome, e agora Isaque semeia, e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas, 100 vezes mais. Quais são os frutos do trabalho? Os frutos do trabalho são colher. Verso 12, e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu. Também os frutos
da semeadura, ele foi engrandecido. Verso 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Ou seja, um outro fruto do trabalho era prosperidade. Verso 14, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Qual é a lição para nós, irmãos? Não inveje quem prospera, faça o mesmo trabalho. Foi isso que Isaac fez. Isaac nos ensina isso: louvar a Deus, pois quem trabalha prospera. Terceira lição desse capítulo 26: esteja preparado para ser retaliado ou perseguido. Irmãos, a Bíblia diz que Isaac começou a prosperar, mas os filisteus começaram a invejar. Mas quem foi que prometeu guardar Isaac? Deus prometeu guardar Isaac, está no verso de número 4, 5 e 6, porque Isaac foi obediente à voz do Senhor. E no verso 19 do capítulo 26, a Bíblia diz que Isaac e os seus empregados acharam uma fonte de água viva. Verso 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. As águas, as fontes, era importante para o abastecimento, para a plantação, para a colheita. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Isaac e os seus empregados, ele cava um poço. Verso de número 20, diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda. Irmãos, qual é a reflexão desse versículo? Não beba água amarga. Esse é o conselho da palavra de Deus. Mas os pastores de Isaac foram à frente e cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso se chamou seu nome Sitna, que significa inimizade. A mesma raiz da palavra Satanás, acusação. Ou seja, não beba água de inimizade. No primeiro poço, contenda. No segundo poço, Sitna. Mas os pastores de Isaac abriram um terceiro poço, Reobote, que significa alargamento, prosperidade, lugar espaçoso, lugar de descanso. Reflexão para nós: Deus tem águas de prosperidade para aquele que trabalha. Se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido, continue trabalhando. Não faça como os pastores de Abimeleque, os filisteus. Qual é a reflexão para nós hoje, irmãos? Para em todas as áreas de nossa vida, não participe de brigas, contendas, fuja disso, em todas as áreas, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Não beba água suja, contaminada, fruto de contenda. Quarta lição, irmãos, desse texto do capítulo 26. Esteja sempre em consonância com a vontade de Deus. Verso 23 e 24 desse texto do capítulo 26. Diz assim o verso de número 23 e 24. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Irmãos, ele cavou o primeiro poço,
houve briga, cavou o segundo poço, houve briga, e cavou o terceiro poço. Isaac tinha tudo para desistir. Na nossa vida também é assim, irmãos. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar cavando poços, porque Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac e fez uma promessa para ele: olha, Isaac, eu vou estar contigo, independente das circunstâncias que vier sobre a sua vida, eu estarei com você, não desanime, continue firme, siga em frente. Irmãos, qual o segredo do sucesso de Isaac? A Bíblia tem a resposta, verso 2 e verso 24. Verso 2 diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso 24, novamente, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a semente por amor do meu servo Abraão. Sim, irmãos, Deus promete estar conosco, Deus promete ir na nossa frente. Me faz lembrar a experiência do povo quando saiu lá do Egito, depois de passar 430 anos de sofrimento. A Bíblia diz que o povo agora vai para o deserto, e a Bíblia diz que existia um momento que Deus apontava o caminho que o povo deveria seguir. O povo jamais ficou desorientado. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos de afastamento, nesse tempo de desagregação, nesses tempos de confusão, permaneça olhando sempre para frente, olhando para Deus, autor e consumador da nossa fé. Mas temos ainda, irmãos, uma quinta lição desse texto: tome atitudes que agrada a Deus. Verso de número 25, creio que isso é a parte mais importante dessa caminhada, dessa trajetória de Isaac. A Bíblia diz: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Sim, irmãos, o que significa edificar o altar do Senhor? Significa agradecer a Deus por todos os benefícios que nos tem feito. Edificar altar significa dizer para Deus que só há um Deus, autor e consumador da nossa fé. Além de edificar o altar, ele invocou o nome do Senhor, ele chamou a presença do Senhor para a sua vida, e ali ele fixou a sua tenda. Sim, irmãos, se ele fixou a sua tenda ali, ele queria cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus filhos, e proteção para todos aqueles que estavam com ele. Mas o que mais me encanta aqui nesse texto, irmãos, que depois de furar o primeiro poço, o segundo poço, o terceiro poço, ele fura o quarto poço. Qual é o nosso desafio? Sempre construir poços. O que significa construir poços? Significa novos projetos, novos sonhos, construir o presente, o futuro no presente. Significa que precisamos continuar acreditando que iremos encontrar águas profundas em tempos difíceis. Sim, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. Por isso, faça como Isaac, continue cavando poços, continue crendo que Deus vai estar com você, continue crendo que Deus vai abençoar você, e Deus vai te exaltar, e Deus vai ser glorificado na sua vida.
Sexta e última lição, irmãos. Quando fazemos a coisa certa, Deus nos abençoa, somos reconhecidos. Verso 28. Lembra, no começo, que os pastores de Abimeleque porfiaram, brigaram, mas a Bíblia diz que quanto mais ele perseguia Isaque, quanto mais eles porfiavam, mais Isaque era abençoado. E o verso de número 28 ele é maravilhoso. E eles disseram, olha só, isso é reconhecimento. Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Os irmãos já pensaram se Isaque desistisse na primeira briga? Se ele desistisse na primeira confusão? Ele não chegaria a esse ponto de ser reconhecido pelos pastores de Abimeleque. Quem era o sapato, a pedra no sapato de Isaque? A pedra no sapato de Isaque, irmãos, eram os filisteus e Abimeleque. Qual é a pedra no teu sapato? O que te incomoda? O que te faz às vezes parar, desistir? Não pare, não desista, prossiga, continue fazendo aquilo que Deus quer, fique no lugar onde Deus te plantou, não tome nenhuma posição de ir para um lado ou para o outro, sem antes consultar o Senhor, faça como a palavra de Deus disse para Isaque, habita em Gerar. Em Gerar eu vou te prosperar. Em Gerar eu vou te abençoar. Em Gerar eu farei que você seja reconhecido. Finalizando, irmãos, a Bíblia diz no verso 30, 31 e 32, diz assim: então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Irmãos, água é sinal de prosperidade, água é sinal de bênção, água é sinal que Deus está abençoando. E sabe qual o nome que eles botaram naquele poço? Eles colocaram o nome de Seba, que significa juramento. A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança entre os pastores de Abimeleque, do povo de Gerar, com os pastores de Isaque. Não vale a pena brigar por causa de água, mas vale a pena cavar poços. Deus tem muito para as nossas vidas. Em João 7,38 diz: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não beba águas entulhadas, águas amargosas. Deus tem água de prosperidade e promessas infinitas. Cavar poços é trabalhoso, é difícil, mas é recompensador ver as águas fluindo para refrescar cada um de nós. Por isso, amados irmãos, você que está aqui, você que está aí na sua casa, não pare de cavar poços, continue cavando poços. Significa vida de comunhão com Deus, vida de comunhão na família, vida de prosperidade na vida financeira e profissional.
e na vida particular, na vida pessoal. Que nessa noite o Senhor aplique esses conselhos, essas lições para as nossas vidas, para cada um de nós. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Tenho certeza que Deus tem muito mais para nos dar ainda esse ano de 2021. Continue cavando poços, continue caminhando, não pare, não desista, fortifique-se mais no Senhor, que Deus há de prover a sua vida. Pai querido, Pai amado, louvamos o Teu nome, clamamos agora no nome de Jesus, que Tu estejas nesse instante com cada um de nós, Pai, aqueles que estão aqui nessa noite no templo, aqueles que estão via internet também, que Tu possas da mesma forma abençoá-los grandemente, Pai. Quantas lições tiramos nessa noite para as nossas vidas, seguindo o exemplo de Isaac. Obrigado, Pai. Obrigado pela perseverança de Isaac. Obrigado pela atitude de Isaac, que sempre pensava no melhor. Mas lá no início, a Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac e disse para ele: não vá para o Egito, permaneça em Gerar. Assim também, irmãos, que você possa permanecer nesse caminho, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, fique sempre olhando para frente, olhando para Jesus. Muito obrigado, Pai. Despeça-nos em paz daqui a pouco, quando formos aos nossos lares. Te agradecemos, oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.